Oi, gente! Sejam bem-vindos à nossa aula de Educação Física. Eu sou a professora Jucimara Brito e estou aqui juntinho de vocês para nós explorarmos e conhecermos mais um conteúdo dessa fantástica disciplina. Vamos ver qual será a nossa aula de hoje? Muito bem, hoje é a nossa aula 9, o nosso objeto de conhecimento, lutas do mundo e o detalhamento Kung Fu. E aí, estão curiosos para saber o que é o Kung Fu? Então vem comigo. Muito bem, já peço que vocês observem aqui o nosso cenário. Vocês sabem aonde eu estou? É bem diferente aí das paisagens que a gente tem aqui no nosso país, na nossa cidade e aonde vocês moram. Para quem optou em falar aí templo, é isso mesmo, nós estamos aqui num templo de treinamento de Kung Fu. Tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre o Kung Fu, que é uma arte marcial. Mas eu vou dar uma dica para quem acha que não conhece. Vocês já ouviram ou já viram um filme de animação chamado Kung Fu Panda? Tenho certeza que sim, eu amo essa animação e eu tenho certeza que vocês já viram aí nas telinhas, seja no cinema ou até mesmo em casa. Bom, então como vocês já sabem, o Kung Fu é uma arte marcial. Vamos conhecer um pouquinho dessa arte marcial? Então observem aí. O Kung Fu, originalmente, é chamado de Wushu, isso lá na China e nos países ali do Oriente. E o seu significado é arte da guerra. Já aqui, para o Ocidente, ele é conhecido como Kung Fu. Bem interessante, né? Bom, mas ele tem uma tradução literal aí que significa o quê? Trabalhar duro ou tempo e habilidade, porque para os chineses o Kung Fu ele vai além de uma arte marcial. Deixa eu tentar explicar para vocês. Sabe quando a gente sabe fazer uma coisa muito bem? Vamos supor, no meu caso, eu gosto muito de dançar e eu danço muito bem. As pessoas dizem isso, eu acredito nelas. Mas tem muita gente que sabe pintar, sabe escrever. Então, de acordo com os chineses, quando a pessoa tem essa destreza, essa habilidade, ele possui o quê? O Kung Fu relacionado àquela atividade, tá certo? Então, mais uma vez, o Kung Fu para os chineses não é apenas uma arte marcial, ela é uma qualidade, uma destreza, uma habilidade que uma pessoa tem, quando ela faz alguma atividade muito bem. Bem interessante, né? Prosseguindo, vamos lá. O Kung Fu também é chamado de Wushu ou Kushu, tá? De acordo com o Instituto de Kung Fu, ele é uma arte marcial chinesa criada há mais de 1.500 anos. Seus movimentos de ataque e defesa foram inspirados na natureza e na observação dos movimentos dos animais. E toda essa informação vocês conseguem ver aonde? Lá na animação que eu falei para vocês. Quem são os personagens principais ali da animação do Kung Fu Panda? Hein? Quem são? São os próprios animais. Nós temos o panda, a tigresa, o louva-a-Deus, a garça, o macaco, dentre outros. Então já deu para perceber, que realmente o Kung Fu é inspirado aí nesses animais e nos elementos da natureza. Prosseguindo, o treinamento do Kung Fu envolve exercícios físicos, movimentos e técnicas de luta e armas tradicionais chinesas, como o bastão, o facão e a lança. Além disso, a arte envolve o trabalho da respiração, da concentração, da disciplina e valores éticos, ou seja, os lutadores não vão lá lutar por lutar. Eles vão aprender os valores e os princípios, de acordo com a filosofia dessa arte marcial. Agora que vocês já conhecem um pouquinho, o significado da palavra Kung Fu e como é originalmente chamada, que é Wushu, não esqueçam, vamos ver aí um pouquinho mais sobre a sua história? Então, observem.
Não existe uma data certa para dizer quando o Kung Fu surgiu na China. Porém, estudiosos acreditam que ele tenha, na verdade, nascido por volta de 4.000 anos atrás. Contudo, sabe-se que nos seus primeiros anos de vida, essa arte marcial era bastante utilizada nas guerras internas chinesas. Então, já havia ali a sua presença ali na China, tá? Prosseguindo, o registro mais confiável que existe já é de mais de 2.000 anos depois, em 1122 a.C., quando os guerreiros da dinastia Zhou, da China Ocidental, derrotaram o monarca da dinastia Shang, utilizando a técnica chinesa. De acordo com alguns historiadores, essa arte marcial, ela passou a existir a partir de um templo. Na verdade, ela se difundiu, né, a partir de um templo budista. Vocês sabiam disso? Essa é uma parte da história. Havia um templo, né, onde nós tínhamos os monges que praticavam ali a meditação, né, faziam ali as suas atividades, até que chegou pessoas que conheciam ali o Kung Fu originalmente e levaram, né, para os monges. E eles acabaram aí aperfeiçoando essas técnicas e transformando, né, no Kung Fu que nós conhecemos hoje. Lembrando que existem vários estilos. E falando de estilos, eu quero apresentar aqui para vocês alguns. Então, olha só. Ao longo desses processos, o Kung Fu foi desenvolvendo algumas das suas maiores características, que é a imitação dos movimentos e comportamento dos animais. Então, observem aqui alguns estilos que eu vou mostrar para vocês. Lembrando que esses estilos, eles não estão ali inspirados no movimento em si do animal, né? Porque se fosse cobra, qual seria o movimento? De rastejar. Mas essa característica está relacionada ao comportamento, né? A como é feito esse movimento. Exemplo, na cobra, quando ela vai dar o bote, né? Vai pegar algo que ela quer. O que acontece? O movimento é rápido, é sutil, rápido, né? Então, os movimentos nesse estilo, no cobra, vocês vão perceber que tem sutileza, mas ao mesmo tempo tem o quê? Rapidez e agilidade. Bem interessante, né? Prosseguindo, um outro estilo bastante conhecido é o do dragão, que é inspirado ali no dragão chinês, né? Então, os golpes, os movimentos desse estilo vão ser mais fortes, fluidos e longos, né? Só é a gente imaginar aí a estatura de um dragão, né? Pelo que a gente já viu aí nos filmes. Ele é grande, ele é robusto. Então, os movimentos, os golpes, eles vão ser o quê? Robustos, fortes, tá certo? Prosseguindo, um outro estilo, e esse eu acho bem interessante, é a garça. E aqui, mais uma vez, eu vou lembrar para vocês, não é que os lutadores vão fazer o movimento aí, né, dos animais, eles vão pegar ali características desses movimentos, da rapidez, da fluidez, né? Muito bem. Então, aqui na garça também, já associando lá com o filme que a gente assistiu, né, com a animação, o que a gente percebe? Que os movimentos os golpes são muito rápidos também, não é mesmo? Prosseguindo, outro estilo bastante conhecido é o macaco. Vamos lembrar aí do animal. O que o macaco faz? Ele pula de galho em galho, ele é muito rápido, ele é brincalhão, né? O que mais? Ele gosta de malinar das pessoas, não é? Pegam objetos e assim por diante. Então, esse movimento do macaco, ele vai ser um movimento mais rápido, né? Quando você vê o macaco tá aqui, depois ele tá lá. Então, o movimento é assim. Vai dar um golpe daqui, já dá um golpe de lá, então envolve aí a agilidade, a rapidez e a flexibilidade também, assim como nos outros, tá certo? Prosseguindo, um outro estilo bem interessante é o do tigre. Esse estilo aqui, ele é bem interessante mesmo. Olha só, o tigre, lembrem lá do animal. Ele é um animal feroz. Então, os movimentos, né, têm essa característica. São fortes,
são rápidos, né? E são potentes, tá certo? Muito bem. Prosseguindo, continuando ainda a falar sobre essa questão dos estilos, eu quero apresentar para vocês os 7 estilos do Kung Fu mais famosos do mundo. Lembrando que esse aqui são 7, mas existem vários outros. E cada um deles vai ter aí as suas próprias características, que pode estar relacionado, que na verdade está relacionado ao movimento, tá bom? E a sua inspiração. O primeiro estilo que eu venho apresentando para vocês lá no alto é o estilo louva-a-Deus, que também é um estilo que tem aí, os seus lutadores têm movimentos muito ágeis, muito rápidos, tá bom? Depois nós temos o estilo Shaolin do Norte, o estilo Garra de Águia, o estilo Chow Li Fa, que esse aqui, ele tem uma característica aí de ataque mesmo. Alguns estilos ele é mais para defesa e outros já envolvem mais a questão do ataque, né? De defender mesmo, de acabar com o oponente, tá? Nós temos aí o estilo Garça Branca e o estilo Tai Chi Chuan, que é um estilo mais suave, que a gente até consegue ver também como um tipo de ginástica de conscientização corporal, de você saber aí cada movimento do seu corpo, tá bom? Então, esses são apenas alguns dos estilos existentes aí do Kung Fu. Existem muitos. Lembrando, mais uma vez, que cada um tem a sua própria característica e a sua própria inspiração. Alguns serão mais para a questão da defesa e outros mais para a questão do ataque. Daqui a pouquinho vocês vão ter a oportunidade de visualizar na prática alguns estilos de Kung Fu. Continuando a nossa conversa a respeito do Kung Fu, agora eu quero apresentar para vocês alguns princípios e valores, né, que os lutadores, as pessoas que se propõem ali a praticar o Kung Fu, eles podem ter benefícios, tá bom? Vamos lá? Então, observem aqui. Filosofia do Kung Fu. Esses aqui são alguns princípios e valores que são desenvolvidos dentro da prática do Kung Fu. Nós temos a questão da disciplina, do equilíbrio, do autocontrole, do respeito e da superação pessoal. Então, vamos falar um pouquinho de cada um deles? Então, olha só, o Kung Fu é mais do que luta. É um caminho de vida com valores como a disciplina. Bom, quando a gente se propõe a fazer uma atividade, seja a dança, né, seja o teatro, seja um esporte, seja uma luta, o que a gente tem que fazer para evoluir? A gente tem que treinar com dedicação. Então, todas as atividades relacionadas ao Kung Fu exigem essa dedicação para que o aluno possa evoluir aí nessa arte marcial. Então, o primeiro princípio, o primeiro valor relacionado ao Kung Fu, tá? A questão da disciplina. Eu preciso me dedicar para evoluir nos movimentos, tá bom? Próximo, nós temos aí o equilíbrio, que vai entrar um conceito que vocês vão já conhecer, que é o Yin Yang, né? Que ensina a importância da harmonia entre a força e a suavidade, né? É você ter ali o equilíbrio entre o seu corpo e a sua mente, certo? Se os dois estão andando para caminhos contrários, a gente já sabe que não vai dar certo, né? Os dois têm que estar em equilíbrio, nenhum pode prevalecer sobre o outro, tá bom? Prosseguindo, nós temos aqui o autocontrole, que é o quê? É você aprender a controlar, a dominar a si mesmo antes de dominar o seu oponente. É você saber dominar as suas emoções antes de entrar em combate, né, com o seu adversário, tá bom? Então, você precisa ter um autocontrole das suas emoções e dos seus movimentos também durante a prática de Kung Fu. Outro princípio e valor muito interessante, trabalhado e desenvolvido na prática do Kung Fu, é o respeito. O respeito pelos mestres, pelos colegas, pelas tradições e por você mesmo, tá? Então, o respeito, ele também, assim como a disciplina,
está ali em primeiro lugar, né? Já que você está praticando uma arte marcial. Lembra que lá não ocorre a luta pela luta, né? Praticar por praticar. Tem a questão aí de desenvolver esses valores e esses princípios que são muito importantes, né, para a nossa convivência na sociedade. Muito bem, o próximo é de superação pessoal, ou seja, é a gente enfrentar os nossos próprios medos, né? É enfrentar os desafios que aparecem aí no nosso caminho para crescer de forma física e mentalmente, né? De forma saudável, tá? Então, essa questão da superação pessoal é muito interessante e a prática, não somente no Kung Fu, mas em outras artes marciais também, essa questão da superação pessoal se faz muito presente. Primeiro ali no controle das suas emoções, dos seus movimentos, mas também de superar ali os seus desafios, os seus medos, as suas inseguranças. Bem interessante, né? Continuando ainda a falar sobre a questão da filosofia do Kung Fu e a cultura chinesa, o que será que eles buscam através do Kung Fu? Observem aí. Bom, é uma busca, né, harmoniosa entre as coisas. Por isso, muitos utilizam o símbolo Yin Yang, né, para representar essa arte marcial. É a busca pelo equilíbrio perfeito que faz com que os atletas trabalhem não só o corpo, mas também a mente. Então, esse símbolo Yin Yang, né, ele é utilizado para representar esse equilíbrio entre corpo e mente. Nenhum vai, né, comandar o outro. Tem que estar em equilíbrio para que ali o seu atleta esteja ok, né, o seu lutador. Então, observem aí um pouco das características do Yin Yang. Um lado nós temos aí a questão do positivo, do outro negativo, do dia, da noite, do ativo, do passivo, do sol, da lua, tá? Então, da intuição, da lógica, dentre outras características. Então, um sempre vai estar em oposição ao outro, mas isso quer dizer o quê? Que precisa ali ter essas duas faces para ter um equilíbrio, tá bom? Tanto da nossa mente quanto do nosso corpo, certo? Muito bem, prosseguindo. Agora eu quero apresentar para vocês duas personalidades que não tem como falar delas e não lembrar de Kung Fu. Então, observe. Sempre que se fala em Kung Fu, é impossível não relacionar ao Bruce Lee. E também, sabe quem? Ao Jack Chan, tá bom? Pelo menos aqui no Ocidente. Esses dois, né, atores e atletas também, eles são responsáveis aí por alavancar, né, o Kung Fu em todo o mundo, tá? Falando um pouco do Bruce Lee, ele é o atleta e ator norte-americano, né, e ele é um dos grandes responsáveis pela divulgação dessa arte marcial chinesa no mundo inteiro através aí dos filmes, né? Bem bacana, bem interessante. Continuando a falar aí sobre os benefícios que o Kung Fu traz para os seus praticantes, agora eu quero esmiuçar um pouco mais esses benefícios para vocês, começando ali pelos benefícios físicos. A gente sabe que quando a gente, né, vai fazer aí qualquer atividade física, nós vamos adquirir, né, vamos obter vários benefícios. O primeiro é a melhora da coordenação motora e reflexos, até porque no Kung Fu a gente está trabalhando a questão do movimento, né? Então, nosso corpo ele vai estar em movimento, a gente vai ter que trabalhar aí a nossa coordenação motora para fazer os movimentos com eficiência, tá certo? Outro benefício é o aumento da flexibilidade e da resistência. Isso está muito ligado à questão da disciplina. Quanto mais você treina, mais o seu corpo vai ficando flexível e resistente às atividades. Tanto é que você vai evoluindo cada vez mais, tá bom? Outro benefício é o desenvolvimento da força e explosão muscular. Você vai ganhando aí uma força maior em cada um desses movimentos. Por fim, nós temos o aprimoramento do equilíbrio
e postura. Então, quando você está praticando o Kung Fu, você tem que fazer aí uma série de exercícios que vão melhorar essa questão do quê? Da postura e do equilíbrio, porque não dá para fazer um movimento se desequilibrando o tempo todo, né? Então você vai treinar tanto que você vai ter aí um bom equilíbrio e uma boa postura, certo? Prosseguindo, esses foram apenas alguns benefícios físicos, existem outros também. Mas eu quero falar para vocês agora sobre os benefícios mentais, que são aqueles, ligados à nossa mente, que são muito importantes, uma vez que não dá para separar aí corpo e mente. Lembrem-se que o Kung Fu ele trabalha a questão do equilíbrio, né, entre corpo e mente. Então, olha só, os benefícios mentais: aumento da concentração e foco. Para cada série de exercício, né, que você vai fazer, você precisa lembrar aí do movimento do braço, do cotovelo, da perna, de como colocar o seu corpo. Então, tudo isso vai exigir uma concentração maior. Eu já tive a oportunidade de experimentar aí uma outra arte marcial e qual a impressão que eu tive é que a gente não consegue pensar em nada a não ser estar focada ali em cada movimento. Bem interessante, viu? Outro benefício mental é o controle emocional e redução do estresse. Você vai aprender a controlar as suas emoções, bem como liberar a energia, né, que você prende em relação ao estresse no seu corpo, tá bom? Outro benefício é o desenvolvimento da paciência e da disciplina. Quando você está ali em treinamento, você precisa ser paciente. Não é só chegar lá e fazer o movimento, se eu não conseguir, tanto faz, não. Você tem que ter paciência para aprender cada um desses golpes e cada um desses movimentos para você evoluir aí na prática, né, do Kung Fu. Prosseguindo, além dos benefícios físicos e mentais, nós temos os benefícios filosóficos e espirituais. Observem aí. Bom, quando você pratica, né, o Kung Fu, você vai perceber uma melhora da conexão entre o seu corpo e a sua mente, lembrando, né, que tem a questão do equilíbrio, deve haver o equilíbrio entre corpo e mente. Nós temos aí a aplicação dos valores do Kung Fu na nossa vida diária, lembrando que disciplina, superação pessoal, respeito, né? Não é só para você utilizar ali na prática do Kung Fu, pelo contrário, você leva isso para o resto da sua vida, para os seus relacionamentos do dia a dia, seja com a família, com os amigos, no trabalho. Então, todos aqueles valores, eles devem fazer parte da sua vida, tá bom? Outro benefício filosófico e espiritual é o autoconhecimento e crescimento pessoal. Esse aqui é bem interessante, está ligado ali também a um dos valores e princípios que é a superação do nosso medo, né? É enfrentar os nossos desafios para que a gente se conheça, né? E evolua pessoalmente, fisicamente, assim por diante, tá bom? Então, esses são apenas alguns dos benefícios, né, que o Kung Fu traz aí para os seus praticantes. Agora que vocês já conhecem um pouquinho da história, as características, alguns estilos, eu quero que vocês acompanhem o vídeo a seguir, que vocês visualizem alguns desses estilos na prática. Observem. Olá, eu sou o professor José Vasconcelos, sou professor de Shaolin do Norte, do estilo de Kung Fu e de algumas outras modalidades do mesmo estilo, e vou explicar um pouquinho sobre o que é o Kung Fu. O Kung Fu, ele é uma arte marcial chinesa que tem mais de 5.000 anos, alguns sistemas, e que no Ocidente a gente conhece como Kung Fu. Hoje, o nome correto seria, genérico, seria Wushu, arte da guerra. E o estilo, qual arte da guerra você pratica? Tem vários estilos, que são sistemas de Kung Fu. Aí tem o Wushu Shaolin do Norte, o Wushu Tai Chi Chuan, o Wushu Garra de Águia, o Wushu Choi Li Fa, o Wushu Garça. Então, o nome genérico é Wushu, arte da guerra
Shaolin do Norte. O que significa Kung Fu, então? Kung Fu é um termo que vem do sul da China, que significa esforço. Quando o ocidental chegou na China, ele via aquelas pessoas praticando aqueles estilos e perguntava do chinês por problema de língua, o chinês falava Kung Fu, e o ocidental achou que era Kung Fu, que aqui era o nome da arte marcial. E na realidade, o chinês estava querendo dizer que aquela pessoa tinha maestria naquele sistema de luta que ele fazia. O termo Kung Fu, significa esforço, mas ele demanda uma série de significados como diligência, paciência, dedicação. Então o chinês ele vai falar Kung Fu se você tem uma habilidade refinada em qualquer coisa. Por exemplo, se você é um excelente artista, ele vai dizer Kung Fu. Como ficou conhecido no Ocidente como Kung Fu, comercialmente as pessoas usam o termo Kung Fu e ficou para o Ocidente. Na China, vai se usar o termo Wushu e qual o tipo de Wushu que você treina. Shaolin do Norte e tantos outros. Bem, essa é a curiosidade sobre o termo Kung Fu. aí, gostaram de ver aí um pouquinho do Kung Fu e alguns dos seus estilos? Espero que sim. Então a gente finaliza a nossa aula por aqui e a gente se encontra numa próxima oportunidade.